Carta 11. Meu querido Vermelindo, tudo estava indo maravilhosamente bem. Em especial, fico contente de ouvir que os 2 novos amigos o fizeram conhecer o resto do grupo. Todos eles, como posso inferir do nosso centro de informações, são pessoas completamente confiáveis, escarnecedoras e aferradas às coisas mundanas que, sem terem cometido nenhum crime extraordinário, não estão progredindo silenciosa e confortavelmente rumo à casa do nosso Pai. Você fala que eles gostam muito de rir. Espero que isso não signifique que você nutra a falsa impressão de que o riso em si esteja sempre a nosso favor. Esse, aliás, é um ponto que merece alguma atenção. Costumo dividir as causas do riso humano em alegria, diversão, anedota e petulância. Você vai encontrar a primeira entre amigos e amantes reunidos no fim de tarde de um feriado. Entre adultos, geralmente se arranja algum pretexto para o riso na forma de piadas, mas a facilidade com a qual os menores gracejos produzem risadas nessas horas mostra que elas não são a causa real. Não sabemos qual é essa causa verdadeira. Algo parecido com isso é expresso em boa parte desta arte detestável que os humanos chamam de música. Algo semelhante acontece nos céus, uma aceleração sem sentido no ritmo da experiência celestial, que é bem insondável para nós. O riso desse tipo não nos faz bem algum e deve ser sempre desencorajado. Além disso, o fenômeno em si é nojento. É um insulto direto ao realismo, à dignidade e à austeridade do inferno. A diversão está diretamente relacionada à alegria, um tipo de subproduto emocional que surge do instinto lúdico. É de bem pouco proveito para nós. É claro que às vezes pode ser utilizada para desviar os seres humanos de algo mais que o inimigo gostaria que eles estivessem sentindo ou fazendo. Mas em si a diversão tem tendências totalmente indesejáveis, promovendo a caridade, a coragem, a satisfação e muitos outros males. A anedota, que está associada à percepção súbita da incongruidade, é um campo muito mais promissor. Não estou pensando em primeiro plano do humor irreverente ou obsceno que, embora muito usado pelos tentadores de segunda categoria, tem resultados muitas vezes decepcionantes. A verdade é que, quanto a esse assunto, os humanos estão claramente divididos em 2 classes. Há aqueles para os quais nenhuma paixão é tão séria quanto a luxúria, e para quem uma história indecente deixa de produzir lascívia, precisamente quando se torna engraçada. Há outros para os quais o riso e o desejo são motivados no mesmo momento e pelas mesmas coisas. O primeiro tipo faz piada do sexo porque isso aponta muitas incongruências. Já o segundo cultiva incongruências porque quer ter um pretexto para falar sobre sexo. Se o seu homem for do primeiro tipo, o humor de baixo calão não vai lhe servir. Não vou nunca esquecer as horas que gastei de tédio insuportável com um dos meus primeiros pacientes nos bares e salas para fumantes, antes de eu ter aprendido essa regra. Descubra a que grupo o seu paciente pertence e cuide para que ele mesmo não o descubra. O verdadeiro uso de anedotas
piadas e de humor encontra-se numa direção bem diferente e é especialmente promissor entre os ingleses, que levam o seu senso de humor tão a sério que a falta desse senso é quase o único defeito do qual sentem vergonha. O humor é para eles o grande consolo, além de ser, marque bem isso, a desculpa para tudo na sua vida. Assim, ele é indispensável como meio de destruir qualquer sentimento de vergonha. Se um homem simplesmente deixar os outros pagarem a conta em seu lugar, é pão duro. Se gabar-se disso de forma jocosa e caçoar dos seus colegas por terem sido trapaceados, não será mais pão duro, e sim um cara cômico. A mera covardia é vergonhosa, mas aquela da qual alguém se vangloriar com superlativos humorísticos e gestos grotescos pode parecer engraçado. A crueldade é vergonhosa, a menos que o homem cruel possa transformá-la em uma piada. Verdade isso, gente. Milhares de piadas obscenas ou mesmo blasfemas não são de grande ajuda na danação de um homem, tanto quanto a sua descoberta de que praticamente tudo o que deseja fazer pode ser feito, não apenas sem a desaprovação de seus colegas, mas com a admiração deles, se ele tão somente souber fazer disso uma piada. E essa tentação pode passar totalmente despercebida para o seu paciente, graças àquela seriedade inglesa com relação ao humor. Qualquer sugestão de que se possa estar cometendo exageros pode ser tida como puritana ou como indicativo para a falta de humor. Mas petulância é a melhor de todas. Em primeiro lugar, ela é muito econômica. Qualquer um pode ser treinado para falar como se a virtude fosse engraçada, mas apenas um homem inteligente pode fazer uma piada boa sobre a virtude, ou na verdade sobre qualquer outra coisa. Entre pessoas petulantes, a piada sempre é assumida como algo natural. Ninguém realmente faz piada, mas qualquer assunto sério é discutido como se já tivessem percebido o lado ridículo dele. Se prolongado, o hábito da petulância constrói em torno de uma pessoa a mais refinada couraça que conheço contra o inimigo. Além de ser bastante livre dos perigos inerentes às outras formas de riso, ela está a milhares de quilômetros de distância da alegria, entorpece, em vez de aguçar o intelecto, e isso não estimula nenhuma afeição entre aqueles que a praticam. Com carinho, seu tio mal danado.